Olá, voltamos a este bloco a entrevistar o deputado Rocha Loures, do PMDB do Paraná, agora sobre a política paranaense. Deputado, existe um cenário que se vislumbra na sucessão do governo do Paraná, que é a possibilidade do senador Álvaro Dias, do PSDB, disputar contra o seu irmão, também senador Osmar Dias, do PDT. Né? E como é que o senhor acha que o eleitor paranaense enxerga essa situação de uma disputa irmão contra irmão? E o que é interessante desses dois candidatos aí é que um pode ser visto como aliado do presidente Lula, dado que pertence à base, e o outro é adversário do presidente Lula. O quadro no Paraná, ele está aberto. Hoje, a probabilidade maior é que haja um grupo de 3 candidatos proeminentes. Uma candidatura do PSDB, entre Beto Richa e Álvaro Dias, e a terceira candidatura é do vice-governador Orlando Pessutti, pelo PMDB, que será candidato, já comunicou ao Diretório Estadual do Partido no Paraná e ao Diretório Nacional, que pretende colocar-se como candidato a governador e que, portanto, vai apimentar essa disputa e vai retirar dela o caráter plebiscitário. E ali, quem sabe, o presidente Lula tenha 2 parceiros no caso do PT realmente vier a apoiar a candidatura do senador Osmar Dias, hipótese que está também sob avaliação, porque o PMDB também tem uma relação próxima com o PT, quem sabe o PT resolve apoiar a candidatura de Orlando Pessutti, ou vice-versa, pode ser até que o PMDB resolva formar com o PT numa outra formação, nomes o PT tem para isso, tem o ministro Paulo Bernardo, tem o diretor de Itaipu, Jorge Samek. Portanto, eu diria que o quadro no Paraná está naquela categoria de estados em aberto, num quadro ainda complexo e indefinido, e sobre o qual pesa muita atenção. Deputado, apesar desses nomes que o senhor mencionou sobre os possíveis candidatos que poderiam sair pelo PT, por que o PT não tem uma candidatura forte própria, como acontece na maioria dos estados? E, apesar de ter 80% de popularidade, Lula não tem uma base sólida no Paraná, ele pode não conseguir votos suficientes no Paraná? Na última eleição municipal, inclusive, a candidata do PT teve um desempenho muito fraco, né? A avaliação que temos hoje é que a popularidade do presidente Lula também no Paraná é surpreendente, favoravelmente a ele, o que dá a ele uma condição de eleitor importante no Paraná. Com relação ao fato do PT não participar com chapa majoritária, tem a ver muito com a aliança que temos celebrado com o PMDB, o PMDB com o PT, nos últimos pleitos que tivemos. Isso talvez tenha dado ao PT o conforto de uma aliança vencedora, como nós pretendemos agora no ano que vem, formar novamente com o PT no Paraná, se assim for o desejo do PT, é o desejo do PMDB, para que nós possamos continuar um trabalho que tem dado certo. O PT, nesse momento, trabalha a favor, sobretudo, da candidatura da ministra Dilma. Quem vai ser o candidato do governador Requião? Vai ser o vice dele? O vice Orlando Pessutti, é a candidatura da casa, é com ele, Requião, que o Pessutti esteve como vice-governador no segundo mandato do governador Requião, que iniciou em 2003, e agora também é o vice. Conhece o programa de governo, conhece as realidades do Estado, foi companheiro dos embates políticos que tiveram, e será governador, sobretudo, a partir do dia 3 de abril. O vice-governador Orlando Pessutti será governador do Paraná e, portanto, este é um dos poucos eventos certos que nós temos nessa campanha. Esse é um fato que está colocado. E o Diretório Estadual pretende apoiá-lo para governador. Deputado, o Paraná é um dos estados mais ricos, politizados e educados do país. Como o senhor analisa, como o senhor vê a representação do Estado no Congresso Nacional? O senhor acha que tem muita gente jovem e boa que poderia estar hoje fazendo parte da política, mas que não quer se envolver em função de toda a desqualificação que é propagada pela mídia, as denúncias de corrupção, o nepotismo e outros desvios de conduta?
Os desvios de conduta devem ser acompanhados, investigados, condenados e publicitados para que a conduta ruim não seja incorporada nessa geleia geral que se transformou a política brasileira, onde tudo é aceitável. Portanto, a condenação deve ser feita. O que não pode ser feito é a fulanização, a generalização das instituições. Com relação ao debate da renovação e da bancada do Paraná, o Paraná tem parlamentares excepcionais. Eu cito, por exemplo, o Gustavo Fruit, o Gustavo do PSDB, que é um bom companheiro, é um bom amigo, representa bem o Estado. O deputado Osmar Serralho, um deputado do Paraná, do PMDB, meu colega, representa bem o Estado. Não é? E tantos outros que eu poderia citar aqui, uma bancada individualmente muito capaz, historicamente qualificada. Agora, eu falo pela renovação, eu vim pelo vento da renovação, eu nunca tive um cargo político, nunca fui vereador, nem deputado estadual, nem prefeito, não é? E, portanto, venho daquela cota que é a cota dos que entendem que o afastamento dos assuntos do Estado, na realidade, é o afastamento da possibilidade de influenciar nos ritos, nos destinos da comunidade, do país, e acho que é temerário afastar-se da política. Acho um erro, acho que as novas gerações precisam reaproximar-se da política, até porque o que está sendo oferecido como alternativa, me parece, é muito pior do que a ação e a atividade social. Me parece que, Tiago, só para concluir, me parece que os jovens hoje estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro, em fazê-lo de maneira rápida, em ter uma satisfação como que instantânea das suas vontades e desejos, e não é assim que se produz uma sociedade. E se alguém está hoje encostado numa árvore, protegido pela sombra, é porque alguém antes dele plantou essa árvore e tomou as providências para que houvesse aquela sombra disponível. Portanto, nós temos que tomar cuidado com esse afastamento que está havendo, provavelmente, dos jovens da política, e mostrar para gerações presentes e futuras que é através da política, se bem feita, que a gente faz a transformação da realidade. Deputado, o senhor mesmo colocou que não vem de uma trajetória política dentro do Paraná como prefeito, como vereador ou deputado estadual. No entanto, após o primeiro mandato como deputado federal, o senhor planeja um segmento crescente na carreira e vislumbra algum dia, possivelmente, sentar na cadeira que hoje é ocupada pelo Requião no Palácio Iguaçu? Faz parte do que você imagina para a sua carreira política? O senhor que já, inclusive, ocupou ali a antessala do comando do Estado. Veja, o governo do Estado é destino, assim como a presidência da República é destino. São majoritárias e obedecem a um desejo que representa o momento que vive a população de um Estado ou de um país. O que acho complexo falar em política com relação ao planejamento é que a única certeza na política é a sua imprevisibilidade. Qualquer tentativa de planejar eventos descolados da observação dos fatos e das realidades sociais de uma localidade, de um estado, de um país, são ineficientes. Então eu não planejo, não digo... Embora na iniciativa privada eu tenha me apoiado no planejamento, talvez como estrutura e ferramenta fundamental para a condução dos assuntos típicos de uma empresa privada, eu não diria que isso é tão lógico na atividade política. É preciso que se construa, sobretudo, um projeto a partir do qual se possa propor uma transformação. Então, na questão de governo, é muito menos um projeto de poder e é muito mais um projeto de nação, um projeto de sociedade. Eu acho que as desigualdades que temos, as diferenças que temos, os desafios que temos são globais, são públicos, e não é só porque teremos uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo que vão expor as nossas maravilhas e fragilidades, mas a capacidade que teremos de articular, de nos articular para enfrentar isso é que define se os candidatos devem ou não ser apoiados por uma candidatura ao governo. Portanto, o que eu defendo e o que eu trabalho é para que haja um plano de país. A gente encerra aqui esse segundo bloco e em seguida voltaremos aqui para o terceiro bloco, onde a gente vai abordar o tema Câmara 2009.